Olá, tudo bem? Eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, no terceiro episódio da série Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento. Bora lá? Então, como nós falamos no vídeo anterior, as emoções elas são traiçoeiras, elas são muito egocêntricas. Quando não são trabalhadas, elas vivem a favor do ego, faz você procurar supostas evidências para assegurar aquilo que você já acha. Como diz aquele antigo provérbio, os olhos veem aquilo que a mente quer ver. Somos potencialmente racionais porque o lado racional do nosso cérebro, que é o córtex, é um lado muito recente, muito novo na nossa espécie. Já o outro lado é o mais instintivo, mais impulsivo e é também o mais antigo e também o mais forte, que é onde está relacionado diretamente às nossas emoções, que simplesmente visa preservar a vida. Mas, no caso da gente, nós seres humanos, nós traduzimos essas sensações através de outras partes do cérebro, que são as partes responsáveis pela fala e pelo pensamento. E é aí que surge o problemão, que distorce grande parte das coisas, em que começamos mesmo a pegar e distorcer tudo a favor do ego. Voltando àquele exemplo que eu dei no último episódio, sentimos raiva de uma pessoa e arrumamos uma justificativa qualquer, do tipo, eu não gosto daquela pessoa porque ela é isso, eu não gosto dela porque ela é aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, sendo que na verdade a origem da raiva muitas vezes é inveja, com um sentimento de inferioridade, querendo ter algo que ela não tem. E agora, nessa nossa conversa, nós vamos especificar as diversas chaves da irracionalidade, trazendo ela à consciência, podendo assim buscar ferramentas para lidar melhor com todo esse problema. Vamos falar sobre as formas que a mente nos auto-sabota sem a gente notar. Valendo lembrar que estamos falando da nossa própria natureza. Todos nós temos, então não precisa ficar envergonhado ou envergonhada de assumir isso para você mesmo, pois a arma do autoconhecimento é a autoaceitação. E se falando de vida interior, você só pode mudar algo que você aceita, caso contrário é impossível. Beleza? Bora lá então. Então, a nossa mente, ela autossabota a gente com frequência, através de muitas formas. Aqui vamos conversar sobre algumas delas. Vamos falar do viés de confirmação, o viés de convicção, o viés de aparência, efeito manada, viés de culpa e, por último, na minha opinião mais importante, o viés de superioridade. É óbvio que há mais, mas vamos pegar somente esses casos. Bora lá então? Então, vamos começar pelo viés de confirmação. No viés de confirmação, a pessoa ela tenta achar as coisas que provem a visão dela, ignorando as outras que vão contra, mesmo que ela esteja errada. Por exemplo, Paulo recebeu o resultado de um exame médico que ele fez para ver se tinha câncer, e o exame deu positivo. Diante disso, ele usa inconscientemente o viés de confirmação e pensa, mas o amigo do meu primo deu positivo, sendo que o laboratório errou. E nisso ele desconsidera o exame e o resultado final você já sabe. Ou seja, ele ignorou um fato e justificou por um evento que confirmasse a visão distorcida dele. Outro exemplo é na política e na ideologia, em que as pessoas só leem, por exemplo, aquilo que confirma a opinião delas. Por exemplo, o cara que é de direita, mas nunca lê um livro de esquerda, ou o cara que é de esquerda, mas nunca lê um livro de direita, pois ambos só se alimentam com materiais que vão alimentar a convicção deles, ignorando outros pensamentos que confronte essas ideias deles. Agora, outro exemplo é um exemplo que eu vivencio muito, é que eu sou conselheiro de muita gente, sabe? E eu noto muito mesmo isso. É quando as pessoas pedem conselhos e, em grande parte das vezes, elas não querem conselhos. Elas querem que você confirme a opinião delas. E se você falar algo contrário, ou vão desconsiderar ou vão ficar bravas, pois não é o que elas querem ouvir. O interessante no viés de confirmação é você notar o fato da primeira tendência nossa, a de ignorar os fatos e tentar fugir da verdade e tentar encontrar algo que prove que a gente está certo, que nos conforte, confirmando a nossa visão. Nós sofremos muito com isso quando pensamos, eu vejo as evidências e chego às minhas próprias conclusões, sendo que, na verdade, estamos entortando o gol para ver se a bola entra. Essa é uma tendência que todos nós temos e que temos que combater ao longo da vida. Eu mesmo me pego muitas vezes no viés de confirmação e imagino que tenha vezes que eu tô nesse viés sem eu mesmo perceber. E diante disso fica a pergunta que você deve sempre se fazer. Em quais aspectos da minha vida eu busco confirmação para as minhas visões de forma irracional? Eis a questão. É uma pergunta a ser feita diariamente, pois é uma luta eterna.
Agora vamos falar agora em um outro viés que também é muito frequente, é o viés de convicção. O viés de convicção se trata simplesmente de nos apegar a uma ideia apenas porque ela agrada a gente. Por exemplo, quando você tem vários líderes que falam com muita convicção e certeza, com falas bem acaloradas, com falas bem convictas e que as pessoas acham lindas tais ideias e abrem mão da razão, ficam convictas. Outro exemplo sou eu aqui no YouTube. Sim, eu mesmo. Eu aqui no YouTube sem eu querer me achar, mas eu me comunico bem, isso é fato. Nisso algumas pessoas acham que eu sou um grande acadêmico, que eu sou uma grande autoridade no assunto devido à convicção que eu uso para narrar os meus vídeos. E inclusive algumas pessoas me chamam de doutor, pois pensam que eu sou psiquiatra ou pensam que eu sou psicólogo e às vezes até mesmo perguntam qual é o valor da sessão. E às vezes até pedem conselhos de tratamentos achando que eu sou profissional. E é aí que eu explico que eu não posso dar tais conselhos porque eu não sou profissional da área. E é por isso que em todos os vídeos que eu falo de saúde mental eu explico que não sou profissional da área. Mas mesmo assim, do jeito que eu falo, as pessoas ainda pensam que eu sou a autoridade máxima no assunto. Mas e se no lugar disso eu estivesse me passando por um profissional fazendo consultas? E se eu recomendasse medicamentos? Ou se eu mandasse cortar medicamentos passando por cima de médicos? E se eu defendesse supostas curas quânticas? Para você ver. E é aí que aparece o problema. As pessoas que vendem meias verdades, mas com um discurso apaixonante, com uma ideia bem enfeitada e estruturada, que logo achamos tudo muito bonito. Como, por exemplo, comprar um bolo de lama mas bem enfeitado com chantilly e vários outros recheios maravilhosos. Mas o bolo é de lama. E é por isso, inclusive, que a autoajuda vende muito, pois muitas vezes são palavrinhas bonitas e benditas que dão a falsa impressão que vão solucionar um problema existencial, ditas com muita convicção, muitas analogias, muita retórica, mas que não funciona e ainda vende muito. A questão em si é que basta uma pessoa falar com convicção e confiança que nós tendemos a achar que aquilo tudo é verdade, desligando o nosso senso crítico. O problema é que isso é muito usado, por exemplo, por líderes religiosos, pilantras, vendedores desonestos e principalmente por políticos mentirosos e demagogos. O melhor exemplo disso é Hitler. Quem leu o livro dele Mein Kampf, que em português foi traduzido como Minha Luta, sabe do que eu estou falando, que é um livro com um discurso muito fácil de entender, muito fácil de ler, com muitas analogias e muito convencedor. Mas a gente sabe o que Hitler trouxe ao mundo, não é? Não é por acaso que eu chamo ele de gênio do mal. Os discursos dele são tão poderosos e tão convictos que até hoje é usado em outros meios. Inclusive, teve até um grupo de pesquisadores que trollou o meio acadêmico, pegou os discursos do Hitler e substituiu poucas palavras e fez, entre aspas, artigos científicos com partes do livro do Hitler, só com viés dos cursos de ciências humanas. O resultado foi estrondoso, os artigos foram aprovados, aplaudidos pela academia. Diante disso, fica a pergunta que deve ser feita frequentemente. Até que ponto eu sou convencido pelo carisma de alguém, adotando uma ideia apenas por ela me agradar? Eis a questão. Então, falamos do viés de confirmação, do viés de convicção e agora vamos falar do viés da aparência. No viés da aparência, que lembra muito o viés que falamos agora, o viés da aparência ele é bem simples. Simplesmente se trata da gente basear no que as pessoas aparentam ser, não no que elas podem ser de verdade. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a gente parte do pressuposto que aquela pessoa é ética, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro exemplo, vemos uma pessoa bonita e logo confiamos nela por causa da beleza. E até colaboramos mais com ela. Mas, gente, o que beleza tem a ver com honestidade? Outro exemplo, a gente vê um médico e logo já acha que ele está certo em tudo. Afinal, médicos costumam ser pensadores científicos, o que é errado. Toda essa generalização. Caso contrário, não existiria vítima de erro médico. Por isso que não devemos desligar o nosso senso crítico por nada. Como, por exemplo, o meu pai, ele estava tendo início de AVC. Ele foi ao médico e o médico falou que não era nada, que poderia ficar tranquilo. Mas como eu sou teimoso, nós levamos ele em outro médico e esse outro médico entrou em pânico
pois faltava pouco para ele ter um AVC. Sendo que essa é uma armadilha que a mente coloca na gente, que é quando pensamos, eu sei com quem eu tô lidando, ninguém me engana. Tá, a última pessoa que eu ouvi falando isso se apaixonou por um cafajeste que fez a vida dela um verdadeiro inferno. Afinal, o diabo veste Prada e o mal sempre se apresenta em forma de algo bom, não é mesmo? E agora, vamos falar agora de um outro efeito que também ocorre muito e que a nossa mente nos engana. O efeito manada. Já no efeito manada, a coisa também é bem feia. A verdade é que somos seres sociais e fomos condicionados assim por milhares e milhares de anos a ter esse condicionamento. E ele ainda continua vivo dentro da gente, em que a gente fica muito feliz em encontrar quem pensa igual a gente. O problema é quando esse instinto chega a ser desvantajoso e a gente começa a nos autoiludir. Um exemplo excelente é o adolescente. Ele gosta muito do grupo e ele quer fazer parte daquele grupo. Então ele fica uma rodinha com esses amigos em uma festa. Então um deles acende um cigarrinho de maconha e vai passando um para o outro na rodinha, em que cada um dá uma tragada. Então esse adolescente, mesmo tendo uma boa educação, ele, com medo de ser o diferentão, ele aceita o cigarrinho, mesmo indo contra a convicção dele. Outro exemplo, o indivíduo que é calmo, é tranquilo, então vai no estádio de futebol com os amigos. E lá ele se envolve em uma briga de torcida. E todos que conhecem ele ficam impressionados, pois ninguém nunca esperava aquilo vindo dele, pois ele é muito tranquilo. Entende o problema? Na política, por exemplo, que é o que mais vemos, quando, por exemplo, a pessoa adota a opinião de um grupo achando que aquela opinião é originalmente dela, sendo que não, na verdade é do grupo. E geralmente o efeito manada, ele anda de mãos dadas com um viés de confirmação. Quando algum líder do grupo comete um erro enorme, tem uma enorme passação de pano tremenda. Mas se fosse o líder do outro grupo rival fazendo o mesmo, seria algo altamente intolerável, seria algo apocalíptico e ainda acusariam as pessoas do grupo de passador de pano. Esse viés ele ocorre quando a pessoa pensa, eu penso por mim mesmo, tenho a minha opinião formada, eu não escuto o grupo. Mentira, escuta sim. E o pior é que eu mesmo tendo ciência disso, eu mesmo às vezes caio nisso. Isso acontece porque quando a gente está em um grupo, nós sentimos um grande envolvimento com o todo. Por exemplo, as pessoas de um evento esportivo, como a torcida contagiosa, eventos religiosos em que todo mundo fica emocionado e envolvido naquela atmosfera de milagre, eventos políticos que ocorrem com uma fagulha de revolta e aumenta deliberadamente, pois as nossas emoções tendem a ser invadidas pela do grupo e quanto maior é o grupo e mais concordamos com a ideia, maior é o envolvimento emocional e menor a racionalidade. Eu concordo que muitas vezes tais grupos são importantes, possuem uma razão e fazem mudanças estruturais importantes na humanidade. Quer coisa maior do que o movimento negro liderado por Martin Luther King, o movimento de independência da Índia feito por Gandhi, entre outros, foram coisas importantíssimas e fundamentais. Mas o que preocupa mesmo é quando é, por exemplo, aquele grupo com propósitos diabólicos, como movimentos políticos que pregam aquele patriotismo raivoso com discursos bem ditatoriais, ou grupos progressistas que defendem leis absurdas e utópicas querendo resolver problemas complexos da humanidade com uma simples canetada, mas que são ditadores, só que mais discretos. E por aí vai, você entende, né? Esse viés ele ocorre quando a pessoa pensa, eu penso por mim, eu tenho a minha opinião formada, eu não escuto o grupo. Mentira, escuta sim. E como eu falei anteriormente, eu mesmo me identifico às vezes no meio disso tudo, sabe? E o que me preocupa mesmo é quando eu não me identifico e acabo entrando no meio da manada. É um problema que todos nós passamos e faz parte da nossa condição humana. Diante disso, tem a pergunta que sempre deve ser feita. E nas ideias que eu sigo, que eu acredito, até em que ponto as ideias são minhas ou a do grupo? Até em que ponto eu possuo as ideias e não elas que me possuem? Eu teria coragem de discordar do grupo nas ideias centrais dele? Eu tenho coragem de ir contra? Eis a questão. Agora vamos ver aqui o viés de culpa. Mas antes eu posso te pedir um favor? Para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações para a gente ter mais conversas como essa de autoconhecimento, sem autoajuda barata e sem otimismo tóxico. Em uma semana me assistindo, nós vamos aprender muito juntos, mesmo que às vezes você fique
triste com algumas coisas que você vai aprender, mas faz parte do autoconhecimento. E quero também te pedir mais uma ajudinha. Eu tô tendo dificuldades com o YouTube e ele não tá entregando os meus vídeos a quem precisa. A impressão que eu tenho é que eu tô gravando o vídeo à toa. Então eu posso pedir então para você compartilhar esse vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, para os seus amigos, colegas, familiares, pois tanto eu quanto eles, a gente vai gostar muito. Beleza? Chega de enrolação, então vamos voltar aqui. Agora, no viés de culpa, esse viés é bem simples. Se trata da pessoa não querer aprender com os próprios erros e querer meio que colocar panos quentes no que ela fez, visando enganar ela mesma para mostrar que aquilo não foi um erro. Tudo para proteger o ego. Por isso que a gente nunca vê em um debate, por exemplo, uma pessoa, mesmo que refutada, assumindo o erro. Pelo contrário, quando a pessoa é refutada, as pessoas dobram as apostas ou tentam sair de fininho e mesmo assim nunca assumem elas próprias. Eu fui refutada. E continua na ideia. O grande problema da natureza humana é que vira uma pessoa que não aprende com os erros porque não aceita eles tais como eles são. A armadilha que a pessoa cai é olhar para ela e pensar: eu sempre aprendo com os meus erros, eu sou guiada pela razão. Que nada, a nossa tendência é extremamente oposta, a da gente não perceber. É igual a pessoa que não sente o próprio fedor, que não sente o próprio CC, mas que todo mundo ao lado sente. Por isso que pro fofoqueiro, ele não é fofoqueiro. Pro mentiroso, ele não é mentiroso. Pro homofóbico, ele não é homofóbico. Pro ladrão, ele próprio não se considera ladrão. Todos eles, inclusive nós, arrumam uma justificativa, entre aspas, plausível para justificar o que nós fazemos. Pois são a sombra, que são coisas que a gente não aceita na gente mesmo, mas que ao não aceitar pode fazer muito mal e fazer a gente agir de forma inconsciente. Sendo que todos nós temos comportamentos que trazem sofrimento pra gente e que, pelo fato da gente não aceitar, esses comportamentos explodem de outras formas inconscientes. Como, por exemplo, que eu dei naquele vídeo do encontro anterior entre a gente, da crente e a prostituta. Pois os nossos problemas, eles agem em nível inconsciente, em que trancamos eles no inconsciente, não trazemos para a consciência e lá no inconsciente ele fica agindo de forma escondida. Igual ao traficante ordenando ataques de dentro da cadeia. E a questão é que todos nós temos coisas que escondemos da gente mesmo e que nos afeta sem a gente notar, gerando conflito com os outros, trazendo vícios e várias outras coisas. Todos nós temos, entre aspas, um traficante dentro da gente ordenando ataques do lado de fora, sem a gente notar. Diante disso, fica a pergunta que você deve se fazer diariamente. O que é mais provável de acontecer comigo que eu não vou aceitar e nem assumir? Qual é o erro meu que eu escondo de mim mesmo e que eu me condeno? Isso é algo tão legal da pessoa se fazer que às vezes até vale a pena ela buscar um terapeuta para ajudar ela nesse processo. E agora chegamos no último e não menos importante, no viés de superioridade, que é o tempero que a pessoa coloca nela mesma, em acreditar que ela é mais evoluída que as outras, pensa que ela é mais ética e mais correta. A maioria das pessoas pensam que estão uns passos à frente de outras no quesito ético, moral e intelectual. E isso é muito ruim, pois normalmente as pessoas não conseguem ver as próprias falhas, mas os outros muitas vezes conseguem ver. Nós realmente temos a tendência a ter uma visão distorcida da gente mesmo, como se fôssemos moralmente à frente das outras pessoas, sendo que na verdade, na maioria das vezes, somos iguais ou até piores, sendo que até a pior pessoa do mundo se acha mais evoluída que as outras. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu confesso que eu falei demais, mas sei que você já está acostumado comigo, então não tem problema. Você sabe que eu sou meio palestrinha mesmo, eu assumo. Aliás, eu já tirei isso da minha sombra. Aliás, um dos motivos que eu criei esse canal é que eu não encontrava ninguém para conversar sobre esses assuntos que eu gosto, pois poucas pessoas têm interesse sincero nesses temas. Aí eu pensei, já que Maomé não vai até a montanha, então a montanha vai até Maomé. Aí eu criei o canal e pensei, quem sabe eu não encontro gente esquisita que nem eu. E aí agora tá aí você me assistindo. Obrigado. Então, hoje nós falamos sobre a questão da nossa natureza humana e a irracionalidade que sempre faz a gente tomar decisões erradas, interpretar fatos de forma errada, tirar conclusões precipitadas, que faz a gente não terminar um projeto e o pior, a gente viver erros que sempre se repetem.
Eu sei que são coisas difíceis de aceitar e eu mesmo não aceito certas coisas, sendo que eu sei que é essa aceitação que vai me libertar, sendo essa a minha busca, pois a aceitação é também libertação. Como disse Jung, que foi o maior psicólogo do século XX e que foi pioneiro nos estudos da sombra, como posso ser eu mesmo sem ter uma sombra? Eu devo ter um lado negro também, se eu quiser ser inteiro. E tornando-me consciente da minha sombra, eu me lembro mais uma vez que eu sou um ser humano como qualquer outro. Abrace a sua própria sombra e assim ela vai ser iluminada. Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!